Você sabe que eu tô aí na sua orelha, né? Eu tô puxando a sua orelha. Jair de Gregório, boa tarde, Jair de Gregório. Boa tarde, Viana, prazer estar com você aqui, viu? É outro também que nós estamos. O Elvis Cortes, boa tarde, Elvis Cortes. Boa tarde, Carlos Viana, é um prazer estar aqui. E também o vereador Wesley da Autoescola, boa tarde, Wesley. Boa tarde, Viana, boa tarde a todos. Eles fazem parte da Comissão de Transporte da Câmara Municipal e estão acompanhando essa questão do transporte coletivo em Belo Horizonte. A questão dos cobradores, a demissão dos profissionais, a questão dos motoristas cobrarem passagem e começam a trazer à tona uma série de informações que podem ser muito úteis para nós. Vamos começar aqui com o Carlos, que está logo à minha esquerda. Carlos, vocês na comissão, hoje, vocês acompanhando o Cetra, os ônibus, quais as primeiras considerações que vocês têm sobre o transporte coletivo? Tá precisando de melhorar, né, Viana? E tem um déficit muito grande na Cetra, que nós estamos sabendo já. O que eu peço hoje... Prejuízo? Prejuízo. Foi passado pra gente que eles têm um prejuízo hoje de 50 milhões mês. Uhum. E a gente pede o quê? A gente precisa que essa BH Trans seja feita essa auditoria pra gente constatar se realmente está acontecendo isso. Então, vocês, gente, podem participar. Eu vou deixar em aberto aqui. Ok. Quer dizer que hoje nós não temos clareza nessa questão da chamada planilha do transporte da capital? Nenhuma. Não temos. Nós temos que realmente incentivar o mais rápido possível essa auditoria, Viana, para que a gente possa ter um raio-x do transporte coletivo de Belo Horizonte. Inclusive, já emendando, nós temos um projeto de lei que é 175/2017, que retorna os trocadores de ônibus. Nós queremos dizer, Viana, que nós sabemos que fatalmente nós teremos a bilhetagem eletrônica no futuro e não deve demorar muito. Mas numa reunião com o prefeito Calil, e aonde se fazia presente o Elvis Cortes e o Carlos Henrique e outros companheiros, Wesley, eu ouvi do Calil que ele não autorizará a demissão desses trocadores, desses agentes de bordo. Eles serão reciclados dentro das empresas para trabalhar em outras áreas, porque a minha briga e a briga dessa comissão e desses vereadores é esta. E esse projeto de lei nosso é de autoria do vereador Carlos Henrique, coautor Elvis Cortes e eu, Jair de Gregório. Quando fizemos audiência pública, só para encerrar pelo menos essa parte do projeto aqui, eles vão falar dele também. Quando fizemos audiência pública, tiramos encaminhamento que tinha uma falha no nosso projeto. O nosso projeto foi tramitando através de um ato de referendo, nós tramitamos ele nas comissões que precisavam para ele vir em pauta. E aí o que acontece? Nós fizemos um substitutivo, porque tinha uma falha lá assim, que alguns ônibus não eram contemplados com trocadores. Então a gente contemplou todo e qualquer veículo. Inclusive os suplementares. Exatamente. E alguns maldosos, inclusive até colega nosso de casa, tá indo para a mídia, municiando esses sites sensacionalistas, essas imprensas tendenciosa a falar mal de nós, vereadores da comissão, dizendo que nós queremos prejudicar os trocadores de Belo Horizonte. Isso não é verdade, isso é uma mentira. E está aqui o projeto na sua frente. Ô Elvis, explica pra gente. Então, na verdade, o que vocês estão propondo lá é a manutenção dos cobradores. É manutenção porque Belo Horizonte, Viana, nós fomos fiscalizar. Essas informações que nós estamos trazendo aqui hoje para vocês, essa é a realidade da cidade. O transporte caótico, um transporte em déficit, os trocadores querendo voltar, e por esse período eu concordo com a volta deles. Ainda não vamos estar assim um tempo distante de chegar até a bilhetagem. Então assim, eu acho que a gente tem que sentar, conversar e continuar a fiscalizar para trazer a informação correta, porque vir com mentiras, defamando, falando coisas que não existem, isso é muito ruim, E infelizmente as pessoas querem ser pai de coisas que não são pai. Então, Wesley, você que está mais caladinho no canto aqui, a função de cobrador, ela não tem futuro. A tecnologia, infelizmente, vai tomar isso. Eu já coloquei, o importante é que esses profissionais sejam, né, aproveitados lá. Esse projeto, ele prevê tempo, por exemplo, para essa bilhetagem eletrônica. Ele fala que quando a bilhetagem vier, ela de fato, aí sim as empresas poderão não ter mais cobradores? Muito bem, Viana. É bem pontual a sua colocação sobre a questão de que finalidade terá os nossos trocadores aqui, né? Em São Paulo mesmo, Paulo mesmo, o prefeito ele já decretou mesmo o fim dessa função.
mas porque você tem ali uma frota de ônibus, né, quase 100% com essa bilhetagem eletrônica. Mas a nossa comissão esteve no domingo, há uns 2 meses atrás, fazendo justamente essa fiscalização de como que funciona um ônibus só com o motorista. E é uma situação preocupante, porque preocupa-se muito hoje com a valorização do transporte individual. Eu tenho sempre falado que não é o transporte individual que vai trazer solução para o nosso trânsito em BH. É isso mesmo. E sim um transporte coletivo de qualidade. Exatamente. Ou seja, a gente preocupa com os trocadores, preocupa com a situação do motorista, mas o essencial aqui realmente é o nosso tratado é com o consumidor, é com o usuário do transporte coletivo, que realmente tem sido prejudicado no seu tempo de viagem. Agora voltando para a questão do motorista, que já é uma profissão que sabemos no mundo, já existe pesquisa que nada mais estressa do que o trânsito. Então você colocar essa dupla função no motorista hoje chega a ser quase que um regime de escravidão. Ô Carlos, o prefeito nesse encontro com vocês, o Alexandre Calil, há prazo para que o Cetra possa colocar? Você está me dizendo que eles estão com prejuízo de 50 milhões, né? Mas há prazo para essa bilhetagem eletrônica? Não tem prazo ainda não. Então estuda ainda. A gente está pedindo o quê, Dan? Volto a falar, a gente precisa dessa auditoria da BH Trans. Se falou que ia ser feito, então tem que ser feito. E essa auditoria da BH Trans é a tão afamada aí que nós tivemos discussão. Exatamente. Exatamente, em profundidade, pra gente saber o que está acontecendo. A famosa caixa preta. E a comissão de transporte... que não foi aberta até hoje. E a comissão de transporte se dispôs a participar dela pra gente verificar a fundo. Foi promessa do prefeito Calil, e na visita do nosso prefeito na Câmara, a primeira visita que ele fez, eu cobrei o prefeito, né, de público a abertura dessa caixa preta e ele disse que já estava a caminho, que já foram abertas algumas licitações e que virá sim a público isso aí. O Calil, ele tem uma oportunidade agora muito interessante. Eu estava observando que eu já pensava que poderia de fato acabar acontecendo. Um novo político, aquele que chegou, ele tem a chance de fazer e de se errar, voltar atrás. Ele tem o crédito de corrigir. Exato. E o Calil tem se mostrado muito inteligente nesse aspecto. E o diferente dele, Viana, é que ele deixa a gente falar. Ele atende o vereador hoje. Ele dialoga. Ele recebe a gente. Ele atende. Viana, eu quero ser mais enfático nisso, porque no mandato passado, eu sou vereador de 2º mandato, gosto do ex-prefeito Márcio Lacerda, fui base dele, mas em 4 anos o senhor Márcio Lacerda nunca me recebeu individualmente. É mesmo? Nunca. Me recebia coletivamente. Mas hoje o prefeito nos recebe coletivamente, individualmente, e eu não votei no Calil, eu não apoiei o Calil, eu trabalhei contra o Calil e hoje eu falei para Calil, olha... A eleição passou, né? Passou. Hoje eu disse para Calil, Belo Horizonte é maior do que o senhor, prefeito, do que a mim. Belo Horizonte fica e nós vamos passar. Então vamos construir uma cidade melhor. Estou muito feliz com o tratamento do Calil para conosco e para com Belo Horizonte. Muito bom. Agora, Jair, hoje, por exemplo, a pessoa que está nos ouvindo, que usa o ônibus ruim, que sai de madrugada não satisfeito, que paga essa passagem cara, absurda do jeito que está, né? Quando é que a gente começa a ter melhoras, vocês que são da comissão e que devem fiscalizar? Então, Viana, o prefeito, ele prometeu melhorias no transporte coletivo de Belo Horizonte. Ele está ainda encerrando um orçamento da gestão passada, vai entrar no orçamento dele agora. E agora nós, vereadores da comissão, vamos sentar, alinhavar, vamos cobrar, vamos fiscalizar, porque a nossa função é essa. Essa comissão... Mas não há prazo para isso? Não há um prazo, mas vamos dizer que há um prazo para começar sim. Nós vamos começar a cobrar de imediato. Só um segundo. Podemos dizer que em breve a população de Belo Horizonte vai receber boas notícias. Não, mas em breve não, vamos adiantar uma delas eu posso já destacar, né? O prefeito, ele já assinou um decreto onde hoje a frota, qualquer ônibus novo hoje, quem entra na frota de BH já tem que atender, já é com ar-condicionado, já é uma suspensão ativa diferenciada. Exatamente, é o mínimo. Então, só que existe um detalhe. Aí já inicia. Existe um detalhe, existe um aplicativo lá no Rio Grande do Sul. Você quer um ônibus de qualidade? Quero. Mas você quer de que maneira? Quem é que vai pagar o ar-condicionado? Quem é que vai pagar o conforto? Então existe um aplicativo, como é que você quer? Você quer uma tarifa mais baixa? Você quer com ar, sem ar? De que jeito que você quer? Esse aplicativo está sendo feito no Rio Grande do Sul.
Até uma ideia para se trazer para Belo Horizonte. Pra consultar o povo, Pra fazer né? uma pesquisa. Uma pesquisa. Pesquisar. Sabe por quê? Você quer a passagem de R$2? Tá bom, você não vai ter ar-condicionado. Você quer uma passagem, você quer um veículo que transporte com mais rapidez? Tá bom, nós vamos estudar. Mas quanto que vai custar isso? Agora, essa informação que o Carlos Henrique trouxe aí por vocês da comissão, de que o sistema de Belo Horizonte dá um prejuízo de 50 milhões. Milhões. Ano, mês. 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 Foi passar pra gente foi mês. Isso é muito complicado. Isso, inclusive, coloca em risco a continuidade. A conta não fecha, né? Não fecha. Não fecha. Quem vai pagar a brincadeira? Então nós temos que fazer essa auditoria urgente. Numa Urgente. crise dessa, quem vai pagar a brincadeira? Gente, ô Viana, Pois não. eu queria só concluir aqui, porque quando eu falei do projeto e dessas coisas erradas que eles vêm falando sobre nós da comissão, eu sou um ex-trocador de ônibus, trabalhei na linha 83 São Francisco, ali no 4 Ciacom, então eu jamais faria um projeto ou participaria de um projeto que viesse a prejudicar os trocadores de ônibus ou os motoristas. Viana, eu já vi motorista descer do ônibus surtando na Amazonas, na Antônio Carlos, de frente ao 3º GI, ele abandonou o ônibus e saiu andando no sentido centro, desesperado, passando a mão na cabeça, porque ele surtou dentro do ônibus. Então, não é simplesmente voltar, acabar, extinguir a profissão dos trocadores, não. Tem que ver como é que vai ficar a segurança dos ônibus. Quando a bilhetagem eletrônica vier, tem que ter um conjunto de medidas para que possamos ter, de fato, uma viagem tranquila, segura, porque nós não podemos mais, Viana, continuar contemplando assassinatos de motorista, como vimos agora na região nordeste de Belo Horizonte. O rapaz foi morto por uns bandidos ali da região. Já conhecidos, inclusive. Conhecidos benefício da lei. Do Ministério Muito bem. Público e tudo. Vou agradecer a vocês aqui, nós precisamos encerrar. Então, dessa entrevista, tiramos algumas conclusões aqui sobre a questão do transporte público. Primeiro, um prejuízo, segundo o Cetra, de 50 milhões de reais por mês. Muito preocupante. E pra gente precisa falar, por exemplo, em tarifa única para a região metropolitana, em integração. Muito bem lembrado. Assusta, né, Viana? Assusta, não tem condições de É muito partir cara a disso. nossa passagem. É muito Segundo ponto, o projeto que está lá prevê a manutenção, sim, do cargo dos cobradores, auxiliares, até a bilhetagem eletrônica implantada, e quando vier a bilhetagem, esses profissionais serão E reaproveitados. quem sabe eles possam até virar esses seguranças de bordo. Quem sabe? Muito bem. Viana, e Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado, Ao Viana. Carlos Henrique, vereador, muito agradecido. Obrigado. Jair de Gregório, Muito boa obrigado, tarde. Viana. Elvis Cortez, Muito obrigado, Viana. E também ao Wesley da Autoescola, muito obrigado. Viana. Parabéns. Obrigado.